a igreja atual perdeu foi a presença do Deus Todo-Poderoso. Aquela que ela diz servir e aquela que ela diz ser o seu Senhor. O cristianismo atual tanto se desviou do verdadeiro cristianismo que hoje ele não serve ao Deus das Escrituras, mas serve a um Deus que ele criou. Veja bem o que a igreja atual tem feito, o que o cristianismo atual está promovendo. Hoje, ele não está pregando, ensinando a verdade que liberta, mas a verdade que condena. A maioria daqueles que estão nas igrejas não estão caminhando para o céu, mas caminhando para o inferno. Pois não é pregado o verdadeiro evangelho, não é ensinado a verdadeira palavra de Deus. Infelizmente, hoje, o Deus Todo-Poderoso não se acha presente na igreja cristã. Esta é a terrível verdade que eu não gostaria, em hipótese alguma, de estar aqui pregando e falando sobre isto. Mas por amor a você que me vê, é que eu preciso falar isto. E você é chamado agora a examinar se isso é verdade ou não, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Se o Deus que você serve, se o Deus do seu amigo, se o Deus que é aquele que está com você, que diz ser cristão, não é um Deus humano, forjado na sua mente e no seu coração. Deus não age como homem. O verdadeiro Deus não é homem. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isaías 55, 8 em seguida. Versículo 8 em diante. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pois assim como o céu está mais alto que a terra, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. A palavra de Deus, toda ela, do início ao fim, nos fala de um Deus todo-poderoso, nos fala de um Deus verdadeiro, vivo, que interfere neste mundo. Mas hoje, o que você vê em quase todas as igrejas que se dizem cristãs é um Deus que está servindo aos caprichos do homem, que não está fazendo a sua santa, perfeita, imaculada vontade, mas vive em função do homem, para servir ao homem, que tem uma vontade totalmente corrompida pelo pecado. Desde Adão até hoje, como eu já disse, a vontade do homem é dirigida pelo pecado, é dirigida pelas suas paixões carnais. E hoje nós vemos um cristianismo de paixões mundanas, de prazeres mundanos, e não um cristianismo que tem prazer em servir ao Deus Altíssimo, que não tem prazer em servir ao Senhor dos Exércitos, que não tem prazer em fazer a vontade do Pai. Jesus veio, viveu plenamente em função do Pai e nos ensinou como viver o verdadeiro cristianismo. Muitos hoje tiveram, de fato, um início passando pela porta estreita, mas mudaram o que o Senhor falou. Jesus nos fala de um caminho, de uma porta estreita e um caminho apertado, e também de uma porta larga e um caminho espaçoso. Esses que começaram passando pela porta estreita estão agora caminhando pelo caminho espaçoso.
Eles inverteram, mudaram toda a palavra, torceram a palavra, falaram e viveram e estão vivendo agora. Tiveram início passando por uma renúncia, por um arrependimento, por uma mudança de vida, mas agora estão se deleitando nas coisas deste mundo, ou seja, tiveram o seu início numa porta estreita, mas agora caminham pelo caminho espaçoso. Isso não é cristianismo. Não foi isso que o Senhor ensinou. E não é este o verdadeiro evangelho de Cristo. Quando que vocês vão entender que o Deus verdadeiro não se submete à sua vontade, à sua palavra, às coisas que você deseja? É você que tem que fazer a vontade do Pai. É você que tem que viver segundo o que Cristo ensinou. O Evangelho não foi feito para que você cresça segundo este mundo. Jesus, em Lucas 19:10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido. E não o que você encontra em muitos lugares, o ditado que você já deve ter encontrado. Nem Jesus agradou a todo mundo. Ele não veio agradar o mundo. Ele veio sim em obediência ao Pai, cumprindo um plano perfeito de Deus para realizar tudo aquilo que o Pai quer, tudo aquilo que o Senhor quer. E não há como se chegar aos céus a não ser por Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas igrejas hoje estão inventando caminhos paralelos, inventando evangelhos paralelos, que a palavra de Deus, no capítulo 1 da carta aos Gálatas, chama de outro evangelho. E todos aqueles que vivem segundo esse outro evangelho estão sob maldição divina. Gálatas 1, do 8 em diante. A palavra que hoje cada um de nós, a começar de mim que falo, é acorde. Você que me vê, acorde. Você está caminhando já debaixo da ira do abandono de Deus, que deixa que você caminhe segundo o que você quer, mas você está caminhando para algo ainda muito mais sério, que é a ira eterna de Deus, que será despejada sobre você, se você não se arrepender dos seus pecados e não se voltar totalmente para Deus. E não se voltar totalmente para Deus, para que você possa receber dele a graça do arrependimento, para que você possa ser uma nova criatura, pois ninguém entrará nos céus, ninguém verá o Senhor se não for uma nova criatura, se não nascer de novo, se não tiver um processo contínuo de santificação, que somente o Espírito Santo pode realizar. O Deus das Escrituras é o Deus que é amor, como diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, mas é também um Deus que é um fogo consumidor, como nos diz Hebreus 12, 29. Mas quando o escritor aos Hebreus diz que o nosso Deus é um fogo consumidor, ele estava se referindo, veja o contexto disso, no original grego, para que nós o sirvamos, para que nós tenhamos uma vida de piedade e vivamos com santa reverência. Ou seja, ele estava se referindo ao momento de culto, de cultuar a Deus. E aí então ele termina o seu raciocínio dizendo: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Isso é ensino do Novo Testamento, não é Antigo Testamento. Não é o Deus da lei, como muitos dizem, mas é o verdadeiro e único Deus que se revelou e fez um concerto, a antiga aliança, mas também fez um novo concerto no sangue de Cristo. O Deus das Escrituras, que nós, a grande maioria que dizemos ser cristão, não está servindo e não está adorando.
é o Deus para o qual nada é impossível ou nada é difícil. Gênesis 18, 14. É aquele Deus que Jó, no capítulo 42, versículo 2 do seu livro, diz: eu bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Deus, o Deus das Escrituras, o Deus da Palavra, é o Deus que tem todas as coisas sob controle. E você, que se diz cristão, e você, que diz servir a esse Deus, se de fato você é cristão, você tem que se submeter a Ele, se sujeitar a Ele em amor. Tiago 4, 7. Sujeitais a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. A primeira coisa, sujeição a Deus e a sua vontade. Não há outra maneira. Deus não deu duas opções se você quer ser cristão. Ser cristão, só há uma forma. Você tem que estar debaixo do senhorio absoluto de Jesus Cristo. Kyrios, que quer dizer o Senhor absoluto, o dono, o proprietário de tudo e de todos. Seria uma coisa estúpida da minha parte dizer para você, se você não é cristão e me vê, falar que para que Jesus seja o seu Senhor, você tem que ser cristão. Não, independente disso, Ele é o seu Senhor. E quer você goste ou não, você terá que se dobrar diante dEle e proclamar para a glória do Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Pois isso está na palavra, e a palavra de Deus é a verdade. Quer você goste ou não, quer você queira ou não. Muitos vão dizer, mas você está muito bravo. É claro que sim, pois o tempo urge. Jesus está às portas. Jesus está voltando, e não é somente para isso. É diante de tanta imundície, diante de tanto banho de imundície que nós temos visto dentro do meio cristão, que só há uma maneira: arrependa-se, mude a sua maneira de ver. Volte-se, submeta-se ao Espírito Santo, renda-se a Ele, renda-se ao Espírito Santo, é a única forma. Hoje não se aceita a disciplina do Senhor, hoje não se aceita a correção do Senhor, mas se aceita tantas outras coisas alternativas a palavra que não procede de Deus, tantas teologias, entre aspas, que nada mais são do que o agir de Satanás, que nada mais são do que o coração perverso e enganoso do homem quer, como diz a palavra. O convite, o chamado de cada um é para ser santo, como Deus é santo. A palavra de Deus nos ensina que a prioridade maior do Senhor é que todos que são o seu povo sejam santos. Porque sem santidade, eu repito, ninguém verá Deus. E como eu disse, agora que ninguém, ou quase ninguém, aceita a correção e a disciplina do Senhor, e portanto deixa de ser filho de Deus para ser bastardo, veja e acompanhe comigo Hebreus 12, a partir do versículo 5, quando o Senhor nos fala a respeito da sua correção e da sua disciplina, e por que ela ocorre. Versículo 5. Veja agora o que ele nos fala. Para mim que estou pregando, mas para você que me vê. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos?
Veja bem, ele está perguntando, você esqueceu disso? Filho meu, não desprezes, veja bem, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Suporte a correção do Senhor e acolha a correção do Senhor. E ele continua, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Veja bem a palavra. Ele corrige o que ama, corrige por amor, e açoita qualquer que recebe por filho. E nós vamos ver por que acontece isso e para quê. Ele continua dizendo, condicional agora, se suportais a correção, se você suporta a correção, Deus os trata como filho. Portanto, se você aceita a correção do Senhor, aceita a disciplina do Senhor, se você suporta, então, você é filho de Deus. Mas se você não está debaixo da correção do Senhor, se você não aceita e você não está sentindo na sua vida diária a correção do Senhor, você não é cristão e muito menos filho de Deus. E ele continua, porque que filho há quem o pai não corrija? Ele vai dar o exemplo da vida humana, comparando com a vida espiritual, com a verdadeira vida que nós temos a viver. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se você não é alvo da correção e da disciplina do Senhor, você é bastardo, você não é cristão, você não é filho de Deus, você não participa da família de Deus. E ele continua dizendo, agora, guarde esse texto no seu coração e reflita sobre ele e veja, questione, como os de Bereia, se eu estou ensinando e pregando algo errado que não está de acordo com a interpretação da santa palavra de Deus. Além do que ele diz agora no versículo de número 9, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Portanto, a correção do Senhor visa primeiro te dar vida. Não essa vida aqui que passa e termina, mas muito mais do que ela, a vida eterna na presença do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, ao lado de Jesus Cristo. E ele continua no versículo 10. Porque aqueles, os pais segundo a carne, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Veja bem, o seu pai falha, a sua mãe falha, assim você falha, se você é pai, se você é mãe, você também falha na correção dos seus filhos. Mas Deus, o Senhor, aquele que é perfeito em todos os seus atributos, em toda a sua vontade, em tudo, nos corrige por quê? Para proveito nosso. Veja bem, para proveito nosso. E para quê? Guarde isso, para sermos participantes da sua santidade. Carne alguma, incorrupção alguma, tudo aquilo que é incorruptível, tudo aquilo que é impuro, não entrará no céu, não participará da santa presença de Deus. E como eu disse no início, hoje o cristianismo se prima em não ser santo, em não ser puro, em não ter a presença de Deus. Você mesmo que me vê, já deve ter escutado em muitos lugares. A presença de Deus estava aqui hoje.
Nós passamos vários momentos nos deliciando na presença de Deus. Mentira. Pois se a presença de Deus estivesse aqui ou aí onde você está, você com seus pecados, sem se arrepender dele, sem estar num processo contínuo e profundo de santificação, você estaria pulverizado e não existiria mais. Tudo isso nessa interpretação contemporânea da presença de Deus e do poder de Deus, a grande maioria disso é totalmente equivocada. É um erro terrível e um pecado contra a santidade, contra a autoridade e contra a presença de Deus. Basta irmos para a palavra, em Êxodo 3, quando o Senhor se revela a Moisés na sarça ardente. Leia o versículo 8 em diante. O que acontece? E Moisés não conseguiu e temeu olhar para Deus, aquele com quem Deus falava face a face, como diz a palavra. Primeira coisa. Depois, Isaías, no capítulo 6, quando ele teve aquela visão do trono de Deus e dos serafins que cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. O que ele faz? A primeira coisa: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito também no meio de um povo de impuros lábios. O ai, neste contexto, é uma maldição sobre você mesmo. Veja como ele se sentiu terrivelmente amaldiçoado. Ai de mim, ele teve a sua convicção de pecados e caiu na realidade. Ai, eu não sou nada. Onde você vê isso hoje? Nos locais que dizem que a presença de Deus esteve. Daniel, no capítulo 10, quando ele teve a visão do Senhor. Leia lá. Mas medite, peça para o Espírito Santo vir até você e te mostrar. Ele caiu e se desmaiou. Perdeu as suas forças. E então Deus tocou nele. Ele então recuperou as suas forças. Aqui nós vemos já Moisés, Isaías e Daniel. Segundo Ezequiel 16, seria um dos 3 homens mais íntegros de toda a Bíblia. Daniel, Noé e Jó. Mas não ficou isso. No Novo Testamento, então, João, o apóstolo que Jesus amava, aquele que deitou no capítulo 13 do seu evangelho, deitou no seio de Jesus. Quando, na visão que ele tem em Apocalipse 1, no versículo 17, ele diz que quando eu virei para ver, caí como um morto. Diante da glória de Deus, caí como um morto. Mas não fica só isso. Em Lucas 5, quando, daquele episódio da pesca milagrosa, quando tinham trabalhado toda a noite e não conseguiram pegar nada, peixe algum, e Jesus, manifestando um pouco da sua glória, fala com Pedro: joga a rede. E Pedro então diz: por causa desta sua palavra eu jogarei. E jogou a rede, e tantos peixes eles pegaram, que quase que o barco foi a pique. E que em seguida, Pedro, chegando até Jesus, faz? Afasta-te de mim, Senhor, que sou um homem pecador.
Pedro, um dos apóstolos do Senhor: afasta de mim, que sou pecador. Por isso, meus irmãos, analise, busque a verdade de Deus que se revelou nas Sagradas Escrituras. Busque o verdadeiro Deus que vem até você através do Espírito Santo e dos seus maravilhosos dons espirituais. Mas seja sincero. Busque com toda a sinceridade do seu coração, como diz Hebreus, porque assim você o encontrará. Caso contrário, você não encontrará. E até em Jeremias nós encontramos. Quando nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Caso contrário, não. Deus não é um objeto. Deus não é algo que nós, pura e simplesmente, usamos. Deus é o Senhor Todo-Poderoso de todo o universo. É aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Como nos diz Hebreus. E desfará todas as coisas também, criando novos céus e a nova terra, pela palavra do seu poder. Guarde isso no seu coração. Reflita bem se o Deus que você diz servir e adorar é, de fato, o verdadeiro Deus. O Deus que é o Senhor de todas as coisas. O Deus que é puro, santo, perfeito. E que em todo o seu agir, Ele é tremendo e é o Deus que tudo criou, repito mais uma vez, e que mantém todas as coisas pela sua palavra. E eu termino dizendo mais uma coisa. Veja bem isso, se esse é o seu Deus. Josafá, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 6 em diante, ele diz: Tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e ninguém há que te possa resistir. E ninguém há que te possa resistir. Raciocine, pense e submeta-se ao Espírito Santo de Deus, enquanto ainda é tempo.